Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra, eu gostaria de dizer para a igreja que hoje a gente vai tratar de um assunto de gente grande aqui. Então, por favor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir um parêntese hoje nessa pregação. Então vocês não olham para mim, não olham para o Douglas, olham somente para a palavra que vai ser pregada. Vamos deixar toda a religiosidade, toda a falta de entendimento daquela porta para fora. E hoje vamos se alimentar nessa manhã do que o Senhor quer falar conosco. Amém? Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. O verso é o verso 31. Glórias a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Vou esperar para todos os irmãos encontrarem. Hoje, graças a Deus, a gente está com um tempo bom. Aleluia. Vai dar para a gente falar tudo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Todos acharam Lucas 22? Amém. Lucas 22, 31. O título é: Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás o meu nome, antes que o galo cante. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava procurando em Deus uma palavra para estar compartilhando com vocês essa manhã, e o Senhor me levou até Lucas 22, verso 31. E é a primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja, também quero fazer para mim. E eu não quero que vocês respondam, mas apenas que vocês reflitam. É a seguinte: será que nós realmente somos convertidos? Vou repetir: será que nós realmente somos convertidos? Uma vez que a gente entrou nessa reflexão e a gente analisou, olhou para dentro de nós e fizemos essa pergunta para nós mesmos: Senhor, será que eu realmente sou convertido? Eu quero que você compartilhe comigo o significado de conversão. No dicionário, o significado de conversão é, preste atenção, quando uma coisa passa a ser outra. Significado de conversão significa quando uma coisa passa a ser outra. Uma outra definição sobre conversão é transformação. Então agora a gente vai conectar aqui. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui em cima. Será que nós realmente somos convertidos? O que é conversão? Conversão é quando uma coisa passa a ser outra. Transformação. E aí, quando eu estava em Deus, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor me deu algo lindo. E Ele me mostrou uma cobra, e Ele me mostrou uma borboleta. Irmãos, todos nós sabemos que a cobra, em determinado período de tempo, ela troca de pele. A cobra, ela deixa a pele antiga e ela sai novamente com uma pele nova. Só que quando a gente olha para a cobra, ela não mudou o formato. A cobra troca de pele, mas quando a gente olha para ela, ela ainda tem características, trejeitos e traços de cobra. Contudo, a borboleta, antes de virar borboleta, pastor, ela é uma lagarta. E quando a gente olha para a lagarta, é um ser, é uma coisa. Mas quando lagarta se transforma em borboleta, a gente nunca mais compara a lagarta com borboleta, porque é outra pessoa. É uma transformação.
vou voltar. Será que nós realmente somos convertidos ou não? Será que nós, irmão Ditinho, somos cobra ou somos borboleta? E aí o Senhor ministrou no meu coração, e hoje está sendo bem diferente aqui em cima. Estou sentindo meu peito queimar. E o Senhor me deu a seguinte frase: conversão não é mudança, conversão é transformação. Vou repetir: conversão não é mudança, conversão é transformação. Existe algo que a gente pode entender de maneira muito fácil, que é, irmãos, quando um carro ele passa por um conserto, ou quando ele é totalmente turbinado. O carro, quando ele passa por um conserto, o irmão José trabalha com funilaria, ele é um carro, um Palio, teve um probleminha ali, leva para o irmão José, ele repara, pole, você olha e é um Palio. Só que vocês já viram essas pessoas, irmãos, que pegam um Palio e transformam em um Camaro? Ele faz de vinil, ele faz a frente, ele faz o lado, ele faz atrás. Quando você olha, é outra coisa. Existe uma grande diferença entre mudança e transformação. E conversão não é mudança, conversão é transformação. E eu quero compartilhar com você o seguinte: Deus não faz reforma e nem remendo, Deus faz de novo. Deus não faz reforma e nem remendo, Deus faz de novo. Não precisa abrir, só acompanha comigo. Jeremias 18, 2 e 4, o Senhor está falando assim para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo obra sobre as rodas. É o Senhor levando Jeremias até a casa do oleiro, e o oleiro está fazendo obra sobre as rodas. E aí a palavra do Senhor diz assim, ó: como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão dele, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E o Senhor deu essa direção, essa revelação para Jeremias com um propósito, para mostrar para Jeremias que o homem na mão de Deus é um barro. E aí a palavra fala que enquanto o oleiro estava fazendo a obra com o barro, aquele vaso quebrou na mão dele. Ele consertou? Ele reparou? Ele deu um jeitinho? Ele passou um super bonder? Ele colou uma silver tape? Não. Ele fez um vaso novo. Será que o presbítero Douglas está com Durepox? Será que o presbítero Douglas está com uma silver tape? Ou será que o presbítero Douglas é um vaso novo? Será que o Douglas passou por mudanças? Ou será que o Douglas foi transformado? Você, na tua caminhada com Deus, passou por mudança ou foi transformado? Você, na tua caminhada com Deus, é uma cobra, não no sentido pejorativo da cobra, mas uma cobra que ela troca de pele e ela continua com as mesmas características, e você olha e fala: com pele ou sem pele, na velha pele ou na nova pele, é cobra. Ou você, na tua conversão, a lagarta não está mais aqui não, tem outro bicho aí voando, que é a borboleta. Só que quando você olha para a borboleta, você não tem a imagem, você não tem a semelhança dela, da lagarta. É outra coisa. É outra coisa. Glórias a Deus, aleluia. Acho que até aqui vocês estão entendendo, né? Agora a gente pode apertar um pouquinho mais? Vou apertar, hein? Olha que profundo isso. A gente leu uma passagem sobre Pedro. Quem é que conhece Pedro? Quem é que já leu algo sobre Pedro? Quem é que sabe que Pedro já ganhou em uma pregação mais de 3.000 almas para o Senhor? Quem é que sabe que Pedro foi lá
uma das pedras de esquina da igreja do Senhor. Um homem que começou tudo. Só que se eu te falar que Pedro andava com Jesus, comia com Jesus e era cobra. Se eu te falar que Pedro sentava na mesa com o mestre, falava com o mestre, foi chamado pelo mestre, o mestre tocava nele e ele não era convertido. A sua Bíblia está aberta? Vamos olhar para o texto. Olha lá, ó. Lucas 22, 32. Diz assim, ó, Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Presta atenção. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Parte B. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se você tem uma caneta, anota, diz assim, ó: andar com Cristo. Vou repetir: andar com Cristo e conhecer a Cristo não significa ser convertido, tá? Andar com Cristo e conhecer a Cristo não significa ser convertido. Olha só, eu vou trazer algo aqui a respeito da vida de Pedro, que fazia parte do cotidiano dele com Jesus. E talvez você vai sentir que o que ele vivia, o que ele era, talvez você também viva, e talvez você também é. O primeiro ponto é que Pedro andava com Jesus. Irmãos, se você me perguntar, você anda com Jesus ou não, eu vou falar que eu ando. Amém ou não amém? Amém. Se eu perguntar para vocês nessa manhã, se vocês andam com Jesus, vocês vão dizer que andam ou que não andam? Não. Que andam. Irmãos, obrigado, pastor. A palavra fala, alguns versos acima, que Pedro, antes dele ter esse diálogo com Jesus, ele estava tomando a Santa Ceia. Se você me perguntar se eu tomo a Santa Ceia, irmão Ditinho, eu tomo. Se eu perguntar para a igreja se a igreja toma a Santa Ceia, a igreja toma. Irmãos, sabe o que Pedro fazia com Jesus? Subia monte. Tanto que Pedro foi um que estava com Cristo no monte da transfiguração. Pedro subia monte. Se você perguntar para mim, Douglas, você sobe ao monte? Não como deveria. Tenho que assumir no altar do Senhor, mas suba. Perguntar para a igreja, vocês sobem ao monte? Vocês sobem ao monte? A gente sobe. Pedro era levado junto a Cristo para orar. Se você me perguntar se eu oro, eu oro. Se eu perguntar para a igreja se a igreja ora, a igreja ora. Então nós vemos um homem, irmãos, cheio da presença. Então nós vemos um homem que tem relacionamento, intimidade. Olha só, a palavra fala que Jesus falava com Pedro. Irmão, não era o Douglas que falava com Pedro, não era o irmão José que falava com Pedro, não era o pastor Sérgio que falava com Pedro, era Jesus que falava com Pedro. Meu Deus, Irmãos, eu acredito que na caminhada, olha só, Jesus não lavou os pés dos seus discípulos. Jesus tocou em Pedro. Pedro foi tocado. E aí a palavra fala que esse homem, que era tocado por Jesus, que falava com Jesus, que conhecia Jesus, a palavra fala que Pedro era um pescador. Jesus fala: Pedro, farei de você um pescador de homens. Aleluia. Pedro foi chamado, Pedro se tornou discípulo, Pedro orava, Pedro subia a monte, Pedro participava da Santa Ceia, Pedro era tocado e Pedro tocava em Jesus. Pedro era um dos íntimos. Jesus tinha 12, mas andava com 3. Pedro era um dos 3.
Só que Jesus olha para ele e fala assim: Pedrão, no dia que você se converter, fortalece os seus irmãos. Talvez eu sou Pedro nessa manhã. Estou subindo o monte, estou orando, estou tendo relacionamento, estou escutando a voz dele, estou perto dele, mas mesmo estando perto, eu posso não estar convertido. Por que eu falei para a gente deixar a religiosidade lá fora? Porque às vezes nós temos um entendimento que o simples fato de eu estar para a igreja e não estar mais no mundo, o simples fato de eu vir para o culto, o simples fato de eu fazer uma oração, de eu subir no monte, de eu fazer o simples fato disso, o simples fato dele falar comigo e de eu falar com ele, o simples fato de eu participar da Santa Ceia, significa que eu já sou convertido, irmãos. Talvez não é. Talvez não é. Eu não estou falando para você uma heresia. Eu estou pregando Jesus falando para Pedro. Pedro era amigo de Jesus, íntimo de Jesus. E Jesus fala para ele: Pedrão, precisa converter, tá? Pedro, é meu amigo, senta na minha mesa, come do meu pão. É participante, irmão Ditinho. Pedro é ativo na obra. E Pedro não é convertido. Será que eu sou um presbítero convertido ou não? Será que a igreja é uma igreja convertida ou não? O Senhor nessa manhã está puxando a régua para cima. E por que o Senhor está puxando a régua para cima? Porque andar com Cristo e conhecer a Cristo não significa que você é convertido. Andar com Cristo, conhecer a Cristo é uma coisa, ser convertido é outra. Se andar com Cristo e conhecer a Cristo, falar com Cristo, sentir o toque de Cristo, sentar na mesa com Cristo, fosse conversão, Pedro não seria avisado por Jesus: ei Pedro, se converte. Pedro tinha uma vida espiritual mais acesa do que a minha, e talvez mais acesa do que a sua. E aquele homem, Jesus olhou no olho dele e falou assim: ó, precisa se converter. Está andando comigo, está sentindo a minha presença, mas não é convertido ainda. Vocês percebem o quanto que essa conversa nessa manhã está indo para uma maturidade espiritual diferente? Aqui a gente não está falando mais de ser crente, não, irmão. Aqui a gente está falando do crente convertido. Uma coisa é vir para a igreja, outra coisa é ser convertido. Uma coisa é usar terno, outra coisa é ser convertido. Uma coisa é pôr a Bíblia debaixo do braço, uma coisa é subir um monte, uma coisa é orar, outra coisa é ser convertido. E gente, parênteses aqui, para não dar brecha para o diabo. Estou falando que não é para orar? Estou falando que não é para subir monte? Estou falando que não é para pôr terno? Estou falando que não é para pôr a Bíblia debaixo do braço? Mas isso não diz se você é convertido ou não. Conversão é outra história. Então vamos lá. A gente pode caminhar um pouquinho aqui. Irmãos, Jesus olha para Pedro, fala que Pedro não é convertido. E Jesus responde, e Pedro responde Jesus. A palavra fala que Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, no dia que você se converter, ou seja, se eu falo para o Lucas, no dia que você se converter, é porque ele não é convertido, é porque ele ainda vai ser convertido. E aí Jesus chega para Pedro e fala: no dia que você se converter, ajuda os teus irmãos. Sabe qual foi a réplica? Sabe qual foi a resposta devolutiva de Pedro para Jesus? Eu estou pronto. Jesus fala: Pedro, você não é convertido, você precisa se converter. E Pedro fala para Jesus: Mestre, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir junto com o Senhor até a morte. E Jesus olha para Pedro e fala assim:
É até a morte? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Um dos nossos erros é achar que a gente está pronto. Jesus fala para Pedro: Pedro, você ainda não é convertido. E Pedro olha para Jesus e fala: eu estou pronto. Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Jesus fala: não está. Porque antes que o galo cante, você vai me negar. Nessa manhã, talvez eu entrei por essa igreja, por essas portas, e estou cantando, estou com a mão erguida, estou dando glória, estou falando em mistério, estou cheio da presença, mas não estou pronto. Eu estou achando que eu estou pronto. Assim como Jesus falou com Pedro e Pedro afirmou: estou pronto. Talvez eu nessa manhã estou sentindo dentro do meu coração: estou pronto, sou crente, pode chegar o juízo hoje que eu vou perante o tribunal. E Jesus fala: não está. Pedro, você está falando que está pronto para ir comigo até a morte, mas você ainda nem se converteu. Pedro nessa manhã pode ser o Douglas, e Pedro nessa manhã pode ser você. Aí eu te convido, nessa mesma perspectiva, irmãos, para você olhar um pouquinho mais profundo. Conversão não é o quanto você tem de Deus. Conversão não é o quanto você tem de Deus, porque Pedro estava cheio, Pedro tinha muito. Conversão é a transformação que o Evangelho pode gerar em você. Conversão não é o tanto você está cheio de Deus. Conversão é o quanto de transformação o Evangelho gerou em você. Porque Pedro estava cheio, mas não era convertido. Porque para que haja conversão é necessário transformação. Volta para sua casa nessa manhã com 2 perspectivas: de cobra ou de borboleta. A cobra troca de pele, mas as características é de cobra. Não houve transformação ali, só trocou a capa externa. Agora a lagarta é um ser, a borboleta é outro ser. Quando você olha para a borboleta, você não enxerga nada de lagarta. Por que quando você olha para a borboleta, você não enxerga nada de lagarta? Porque foi transformado. Conversão não é o tanto de Deus que você tem, porque Pedro estava cheio. Conversão é tanto que o Evangelho pode gerar de transformação em você. Tanto que a palavra fala que naquele dia muitos dirão: no seu nome, no seu nome, no seu nome eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu falei novas línguas. Afasta-te de mim, malditos, vocês que praticam iniquidade. Então no dia do juízo é uma igreja que chega para o Senhor cheia da presença, mas em pecado. Cheia da presença, mas sem transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente convicta que está pronta, mas não está. Compara a sua vida com Pedro. Compara a sua vida com Pedro. Ele com certeza dava aula em você e em mim de oração. Dava aula. Irmãos, com certeza ele sabia mais de Bíblia que eu e você. Se a gente sentasse com ele, a gente passava vergonha. Jejuar, andava com o mestre, né? Jejuava. Alguém já teve alguma visão aqui? Pastor, um irmão ou outro? Ele simplesmente viu Jesus transfigurado. Ele conversou com Elias e Moisés. Vocês conseguem enxergar a profundidade dessa palavra? Esse homem que conversou com Elias, Moisés, viu Jesus transfigurado. Hoje a gente recita o que ele estava na mesa ouvindo e comendo. O texto que a gente fala: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei e bebei em memória de mim. Esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Ele estava na mesa.
Ele comeu o pão, ele bebeu o cálice. E ele, irmão Osmar, não era convertido. Meu Deus! Se eu puder abrir um parênteses, escriturar algo no teu coração, é isso. Pedro, sendo ele, vendo o que ele viu, tendo a amizade que ele tinha, ele não era convertido, gente. Meu Deus! Jesus se agradou dele? Não. Jesus teve que repreender ele ali na mesa, na frente de todo mundo. Falar: você precisa se converter. No dia que você se converter, confirme os teus irmãos, ajuda os seus irmãos. E aí a palavra fala que ele escuta isso e fala, 2 versos acima, os discípulos estavam disputando entre eles quem era o maior, pastor. Jesus fala que ele ia ser traído, Jesus fala que... E eles estão falando assim, mas quem que é o maior? Quem que é o maior? Eu acho que deve ter uma conexão aí. Deles querendo saber quem é o maior, e logo depois Jesus dá uma pedrada nele, em Pedro, e fala assim, ó, você nem convertido você é. Talvez ele fosse um dos que estavam querendo ser um dos primeiros. Ele achava que estava pronto e ele não estava. Ele achava que a presença bastava. Meu Deus! Vou voltar. Evangelho não é o quanto de Deus que você tem. O Evangelho é o quanto que esse mesmo Evangelho pode gerar de transformação em você. Conversão não é o quanto eu conheço de Jesus, o quanto eu tenho de Jesus e o quanto eu sou cheio, irmão Kelly. Conversão é o quanto que o Evangelho pode gerar de transformação na minha vida. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! E aí nessa manhã, diante de tudo isso que o Senhor falou conosco até aqui, eu quero te pedir um favor. E eu também vou cumprir esse favor. Não venhamos a ser como Pedro. Pedro, quando Jesus falou, você ainda não é convertido, ele retrucou, quando ele tinha que somente escutar, abaixar a orelhinha e falar assim, Senhor, realmente estou mal. O Senhor está nos alertando nessa manhã, e que nessa manhã nós não venhamos a fazer como Pedro fez. E dos 12, eu sou um dos 3. Estou sentado do lado dele, estou ajudando ele na obra, estou cooperando. Agora eu não sou convertido. Que a gente não seja Pedro hoje. Se essa palavra não for para você, faz assim, ó, deixa passar. Mas é para mim nessa manhã. Eu tomo posse dessa palavra nessa manhã. Então, irmãos, que nós não venhamos a retrucar o Senhor nesta manhã. Se Ele está falando não é convertido, e você está sentindo que Ele está falando com você, você não é convertido. Retrocede, volta, e vamos fazer o básico. Porque antes dele começar o ministério, primeiro ele se converte. Irmãos, esse mesmo homem que não era convertido, a sombra dele, depois que ele se converteu, curou o enfermo. Esse mesmo homem, depois de se converter, Pedro, em uma pregação, 3.000 almas foram salvas. Então nessa manhã, o Senhor não quer te apontar o dedo e te acusar. Não. Mas Ele precisa apertar um pouquinho. Se eu vejo que tem um buraco aqui, e eu não estou enxergando, eu preciso que alguém me avise. Ei, vai cair, hein? Vai cair. E não cai. Só que Deus não está apontando o dedo, irmão Fernando, falando assim, tem que se converter, acabou. Tem que se converter, porque está errado. Só que o mesmo homem que eu estou falando que não é convertido, quando se converteu, virou uma bomba na minha mão. O mesmo Pedro que foi repreendido na mesa, era o mesmo Pedro que quando se converteu, virou uma bomba na mão de Deus.
A sombra dele curava. Glória. A pregação dele alcançava vidas. Só que olha para mim. Antes de Pedro, com a sua sombra curar alguém, e antes de Pedro, com a sua pregação, salvar milhares de vidas, ele precisava ser salvo. Oh, aleluia. Deus tem um chamado muito grande na vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Para curar, para restaurar e para fazer com que muitas vidas conheçam o Evangelho. Só que Pedro, antes de curar e antes de pregar, você precisa se salvar primeiro. Nessa manhã o Senhor está nos chamando para a nossa salvação. A gente precisa se salvar, igreja. A gente precisa se salvar. A gente não pode mais achar que estamos convertidos, não estando. E eu estou sendo boca de Deus nessa manhã. Você pode sair da igreja hoje rebelde, mas sem entendimento você não sai. Porque Deus está falando aqui nesse altar em alto e bom tom. Pega a palavra quem quer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente contextualizou. A gente identificou qual que é o problema. Só que a gente não vai fechar a Bíblia e vai embora. Isso ia ser uma loucura por parte do pregador. Ele falou que eu não sou convertido, eu preciso me converter, mas como que eu faço? Calma. O senhor precisa primeiro contextualizar. Mostrar que tem muita gente que está na igreja, está na presença, é cheio, é discípulo, é presbítero, mas não está, não, tem que converter primeiro. Uma vez que essa ficha cai, agora a gente vai aprender a como se converter, irmão José. Olha, Deus não tão somente te aponta o caminho errado, mas Ele te tira do errado e fala assim: aqui está o certo. Vai! Em 30 minutos eu mostrei o problema. Agora em menos de 30 minutos eu vou mostrar a solução pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, agora a gente vai identificar os sinais da verdadeira conversão. A primeira parte, vocês viram que eu fui manso, meu tom de voz baixinho, eu precisava contextualizar. Agora eu vou acelerar um pouco aqui para a gente aprender. Amém? Quais são os sinais da verdadeira conversão, irmão? O primeiro sinal é coração compungido. Uxi! Esse irmão com as palavras em hebraico, isso aí não é hebraico, não é português. Primeiro sinal da verdadeira conversão é um coração compungido. Em Atos 2:37 diz assim, não precisa abrir. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, Pedro está pregando o evangelho, e aí a palavra mostra um sinal de conversão. O sinal de conversão foi aquele homem que estava ouvindo. Ele com o coração dele, ele se compungiu. Quem estava ouvindo a pregação de Pedro ficou com o seu coração compungido. E o que é um coração compungido? Compungido significa aquele que está cheio de arrependimento. Pedro está pregando, e quem está ouvindo ele, a palavra fala que ficou com o coração compungido e falou assim: o que a gente precisa fazer, irmãos nossos? O que a gente precisa fazer para se converter? O que a gente precisa fazer para ir para o céu? Então eu vejo aqui um sinal da verdadeira conversão. O sinal da verdadeira conversão é um coração rasgado. O sinal da verdadeira conversão é um coração arrependido. O sinal da verdadeira conversão é um coração, irmão, com temor ao Senhor. E aí a palavra fala que eles ouviram a pregação, se compungiram no coração, ou seja, se arrependeram, e logo depois eles quiseram mudar. Pedro prega, a palavra fala aqui em Atos 2:37 que quem está ouvindo a pregação de Pedro se compungiu no seu coração, ou seja, ficou com o coração arrependido, e eles falaram assim: o que nós temos que fazer? Então o primeiro passo é ouvir o que está sendo pregado. Está sendo pregado nessa manhã, ouça. O segundo passo é, a partir do que está sendo pregado, você se compunge no seu coração, ou seja, você se arrepende no seu coração.
E quando você se arrepende, tem que haver em você o desejo de mudança. Aqueles homens falaram assim: eu creio, é para mim. Eles se arrependem, e eles falam: beleza, o que eu preciso fazer? Porque eu quero mudar. Aleluia, aleluia. Então nessa manhã você precisa ouvir o que o Senhor está falando. Nessa manhã você precisa, além de ouvir, no seu coração você tem que se arrepender. E depois que você se arrepender, você tem que sair daqui com um desejo de mudança, um desejo de mudar. Meu Deus, aleluia. O segundo sinal da conversão, irmãos, é receber a palavra de bom grado. Se o primeiro passo, obrigado, esqueci o lenço hoje. Se o primeiro passo é um coração quebrantado, se o primeiro passo que é um sinal da conversão é um coração arrependido, o segundo passo é receber a palavra de bom grado. Em Atos 2,41 diz assim, Atos 2,41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Entrou na igreja, o evangelho está sendo pregado, receba esse evangelho de bom grado. Aleluia. Mas irmão, bom grado é uma palavra muito difícil. Vou traduzir para você. O significado de bom grado é algo que foi aceito voluntariamente, de forma agradável e com muito bom gosto. Esse evangelho que eu estou pregando aqui, não é fácil. Essa palavra que está sendo ministrada não é mamão com açúcar, não é Danone, é gengibre, é wasabi. Mas recebe de bom grado, porque essa palavra vai mudar a sua vida. Terceiro sinal da verdadeira conversão. Terceiro sinal da verdadeira conversão é fome pela palavra e constância na palavra. Tudo que eu estou ministrando aqui agora, você tem que olhar para a tua vida e ver se está aplicando ou não está. Primeiro ponto é um coração arrependido. Esse coração está arrependido ou não está? Segundo ponto é aceitar a palavra de bom grado. Está recebendo a palavra de forma agradável aí ou não está? Terceiro ponto é fome pela palavra e constância nas escrituras. Em Atos 17:11 diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras. Está falando de um povo verdadeiramente convertido. Um povo verdadeiramente convertido. A palavra está dizendo aqui que constantemente examinava a escritura. Aleluia. Então qual que é o sinal para eu saber se eu sou convertido? Tem fome aí? Qual que é o sinal para saber se eu sou convertido? Tem exame das escrituras todos os dias? Meu Deus, aleluia. Tem coração arrependido? Tem recebido a palavra de bom grado? Tem fome pela palavra? Tem comido isso aqui com farinha? Mas não é fazer uma refeição, não. É refeição todo dia. A palavra fala que quem estava realmente convertido estava aqui, todo dia, todo dia. Aleluia. Está aqui todo dia ou não está? Porque esse é um sinal se é convertido ou se não é. Vamos para a próxima. Próximo ponto para saber se é convertido ou não: perseverar na doutrina dos apóstolos. Próximo passo para saber se é convertido ou não é perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas é para perseverar, mas não em qualquer doutrina, é na doutrina dos apóstolos. Essa doutrininha Nutella de hoje em dia, você joga fora. Glórias a Deus. Essa doutrininha água com açúcar, joga fora. Aleluia. Isso aí vai te levar para o inferno. O convertido, irmão, ele persevera na doutrina dos apóstolos. Vamos para a Bíblia, não precisa abrir, só escuta.
Atos 2,42, está falando de quem era convertido. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmão, sabe o que os apóstolos pregavam, pastor? Os apóstolos pregavam, irmã Eliette, exatamente aquilo que Jesus pregava. E não era chave de apartamento, não era chave de casa, não era uma vida próspera e abundante, não. Ainda que quando você tem uma vida no altar, Ele te entrega a chave do apartamento, Ele te entrega a chave do carro, e Ele te faz ter uma vida próspera. Mas a doutrina dos apóstolos é renúncia, é arrependimento, é ser uma nova criatura, é se converter. Essa doutrininha Nutella que você come de quarta e domingo, essa palavrinha show te corta, que não te fala que está em pecado e que vai para o inferno, vai te levar para o inferno. Quem é convertido persevera na doutrina dos apóstolos. Quem é convertido persevera na doutrina dos apóstolos. Doutrina de apóstolos tem um tripé. E que tripé é esse na doutrina dos apóstolos? Arrependimento, renúncia e santidade. Olha para mim, não, olha para mim. Qualquer evangelho que está sendo pregado para você, que não é baseado no tripé de arrependimento, renúncia e santidade, pode ser o evangelho de qualquer um, mas não é o de Jesus. Como eu gaguejei, eu vou repetir, para você não falar que você não entendeu. Qualquer evangelho que seja pregado para você, que não esteja no tripé da doutrina dos apóstolos, que é arrependimento, renúncia e santidade, pode ser qualquer palavra e qualquer evangelho, qualquer doutrina, mas não é a doutrina de Jesus e nem a dos apóstolos. Quando você for escolher uma igreja, não escolhe uma igreja perto da tua casa, escolhe uma igreja perto da Bíblia. É melhor gastar com combustível para vir ouvir uma palavra de verdade do que ficar do lado da tua casa sendo morto e consumido, porque quem está ali em cima está te enganando. Próximo passo da verdadeira conversão. Verdadeiro convertido, ora. Vamos voltar lá em Pedro. Não estava curtindo, mas orar. Mas depois se converte, ele para de orar, ele ora ainda mais. Próximo sinal do verdadeiro convertido, Atos 2,42 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está falando dos convertidos, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Glórias a Deus. Quer saber se você é crente ou não, se você é convertido ou não? Tem perseverado em oração? Porque aqui em Atos 2,42, o convertido persevera na doutrina e persevera na oração. Se ora dia sim, dia não, se ora segunda, quarta e sexta, se não ora todo dia, se não persevera na oração, não é convertido. Meu Deus, aleluia. Não é convertido. Glórias a Deus. Porque quem é inconstante não é perseverante. Quem é inconstante não é perseverante. E a palavra fala que é para perseverar em oração. Os verdadeiros convertidos perseveravam em oração. Então se você ora hoje, mas amanhã não ora, ora amanhã, mas fica 3 dias sem orar, irmão, você está se enganando. Tem que perseverar nisso aí, porque se não perseverar, está fora. Vamos mais. Próximo sinal para ver se é convertido ou não é o seguinte: o verdadeiro convertido não abandona a igreja. Vamos lá. O verdadeiro convertido não abandona a igreja e não falta culto. Em Atos 2,46 diz assim, ó: e perseverando unanimemente todos os dias no templo. Esse negócio de ficar em casa e não vir para a igreja está errado. Não é da Bíblia. Esse negócio de vir para a igreja quando quer está errado e não é da Bíblia.
A palavra fala que os verdadeiros convertidos, eles perseveravam, eles estavam todo dia no templo. A nossa igreja não pede para você vir aqui todo dia, é 2 dias por semana. Só que aqui eles iam todo dia, eles não abandonavam. Ah, irmão, isso é loucura da tua cabeça. Vamos mais um verso aqui, ó. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Está falando de igreja. É verdadeiro convertido? Tem que vir para o culto. É verdadeiro convertido? Tem que vir para a igreja. Aleluia. Não deixando a congregação é a igreja, como é o costume de alguns. Há 2000 anos atrás já tinha gente que não ia para a igreja, irmão Fernando. E Deus está falando, se for convertido tem que vir. Glórias a Deus, aleluia. Vamos para o próximo. Próximo passo para saber se é convertido ou não é abandonar o pecado e ser santo. Quantos ministérios hoje em dia estão pregando isso aqui? Quantas igrejas hoje em dia a pessoa está suando aqui em cima? Isso não é mérito meu, mas ela está aqui pregando salvação, pecado, santidade, renúncia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação? Beijo, vitória, você pode pegar no seminário teológico, mas aqui em cima, ó, é Bíblia, é doutrina dos apóstolos, é renúncia, é santidade. Porque se não tiver isso, filho e filha, você vai chegar na porta e vai ficar lançado fora. Próximo sinal para ver se é crente ou não: abandonar o pecado e ser santo. Em Efésios 1,4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1,4: porque Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você fala que é crente e não é santo e não é irrepreensível, você é tudo menos convertido. Deixa Deus trabalhar nessa manhã. Deixa Deus falar nessa manhã. Como eu falei, não olha para mim. Deixa a religiosidade lá fora. Deixa a religiosidade. E se não for para você, deixa por mão do lado. Mas Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Não tem como ser um convertido e permanecer no pecado e não ter vida de santidade. As pessoas falam assim, com certeza você já ouviu isso, ou você mesmo já fez essa pergunta: eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei para que Deus me escolheu. A pessoa fala isso porque ela acha que Deus vai colocar ela com Gideões para pregar. A pessoa fala isso porque ela pensa que Deus vai, vou assinar. É cantor? Deus vai me dar um contrato com a Sony. Eu vou lá, né? Domingo que vem eu estou na igreja do Silas Malafaia louvando, filho. Não. Quando você se questionar qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado, para que eu fui escolhido, você abre por favor a Bíblia em Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu para ser santo e irrepreensível. Qual que é o meu propósito? É ser santo. Qual que é o meu chamado? É ser irrepreensível. Porque senão tua vida aqui na terra vai decolar, mas no dia do juízo é os crentes para um lado e você para o outro. Hoje não teve um glória. Estou no tempo. Último tópico. Próximo sinal. Esse aqui vai doer, hein? Esse aqui vai doer.
Vai doer. Mas doeu em mim 5 horas da manhã em casa. Eu não vou sofrer sozinho, não. Vou compartilhar com vocês, vai doer também. Próximo sinal para ver se é convertido ou não é não ser nada parecido com o mundo. Vou repetir. Próximo sinal para saber se é convertido ou não. A gente reconhece um convertido, porque um convertido não é em nada parecido com o mundo. Vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim, ó: abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, em outras traduções, diz assim, irmão: fuja de toda aparência do mal. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe qual que é o problema da igreja? A igreja, ela acha que ela tem que fugir do mal. E não está errado, mas não está 100% certo. Porque a igreja tem que fugir do mal, mas também tem que fugir da aparência do mal. Aleluia. A aparência, Meu Deus. ela parece. A aparência do mal, ela é semelhante. A aparência do mal, ela é compatível. Só que a palavra fala: fuja da aparência do mal. Quer ver se a pessoa é realmente convertida ou não? Quer ver se você é realmente convertido ou não? Fuja da aparência do mal. Ah, irmão, eu me entendi. Vamos ver na prática? A sua orelhinha, ela é furada? O ímpio tem orelhinha furada? Irmão Lucas, a mulher ímpia tem orelha furada, sim ou não? Sim? Então se o crente tem orelha furada, está aparentando ou não? Tem semelhança ou não? Está fora. Meu Deus. O ímpio tem tatuagem? Irmã Kelly, você já viu o ímpio com tatuagem? Sim. A Bíblia, não olha para mim, gente, é a Bíblia. É melhor você ir para o céu sem o brinco do que com o brinco para o inferno. E eu não estou batendo no brinco, não estou batendo em algo específico, não estou falando de brinco e nem de tatuagem. Eu estou te falando que a Bíblia diz que é fuja da aparência do mal. O cristão não pode ter aparência de mundano. Aleluia. Tem aparência do mal? É compatível com o que tem do outro lado? Então não pode estar na minha vida e nem na sua vida. Meu Deus, aleluia. Você está falando fuja da aparência. Glórias a Deus. A aparência parece, mas não é. Mas ainda que não seja, está aparecendo. Então não é para usar. Glórias a Deus. Irmão José, vamos lá. É para falar rasgado, vamos falar. Irmão José, mulher ímpia, usa saia leve ou não usa? Usa. É, calça leve. É que eu sou tão crente que eu nem falo mais calça, eu falo saia. Irmão José, vou repetir a pergunta. Mulher ímpia, usa calça leve ou não usa? Usa! Se uma mulher cristã pôr uma saia leve, ela vai ser aparência? Vai ser aparente? Vai ter semelhança ou não vai? Vai. Tá fora. Meu Deus. Aleluia. Irmão Jonathan, o ímpio, ele escuta música secular ou não? Escuta. E o apóstolo fala: fuja de toda semelhança, não é? Semelhante, tira de perto. Se eu coloco um rockzinho no meu carro Meu Deus. e para uma pessoa do lado no farol, e ela olha, ela vê o rock, ela olha para o lado esquerdo, o carro do crente está com rock, olha para o lado direito, o carro do ímpio está com rock, tem semelhança, tem aparência. A Bíblia fala: fuja da aparência do mal. O rockzinho vai ter que sair fora. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmã Marcela, a mulher ímpia usa cílios? Sim ou não? A mulher crente pode usar uns cílios? Pode. Ela faz o que ela quiser.
ela só não pode entrar no reino. Fazer, você pode fazer o que você quiser. Quer pôr brinco, põe. Quer fazer tatuagem, faz. Quer beber cerveja, bebe. Você só não pode entrar no reino dos céus. Olha para sua vida, irmã. Olha para sua vida, irmão. E compara ela com o ímpio. Olha lá. Minha mãe está com o cabelo branco. Mais uma pergunta. Pastor Benedito, a mulher ímpia pinta o cabelo ou não? Pinta. Se a mulher crente também quer passar o... Me fala o nome aí. O colestom. Com 2 tonalidades acima. Ela está na igreja. Ela fala que é crente. Mas ela é semelhante. Tem aparência. Tem semelhança. Então tá fora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora eu vou usar uma do pastor Sérgio aqui. E que essa é pra mim, tá? Pra vocês verem aí, que eu não tô só batendo, não, essa é pra mim. Pastor Sérgio, o ímpio coloca um shortinho de jogar bola aqui ou não? Ele vai comprar um pão com shortinho ou não vai? Só que se o crente, homens, e eu me incluo, vou na padaria com um shortinho aqui, ó. Eu ia falar algo a mais, mas nem vou falar. Se tem a roupa por baixo, eu não tenho. Meu Deus. Tá indo na padaria de shortinho? É semelhante a ímpio? É. Tem aparência do mal? Tem. Na fila do pão, alguém vai estar olhando, vai falar assim: pô, aquele ali é um... Olha o pastor ali. Olha lá o pastor comprando pão, com a camisa do Coringão e com o shortinho do Barcelona agarrado, ele está lá comprando pão, é o pastor. Não dá, gente. Aparência é a aparência de ímpio. E aqui a Bíblia está falando em primeira, ó. Depois você vai na Bíblia. Não vem falar comigo, vai na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 22. Fuja de toda aparência do mal. Aparência é algo que parece, pastor. Eu estou falando aqui. Ah, quer ver? Vamos deixar isso aqui mais claro. Na Bíblia, está falando que usar brinco é pecado? Não. Na Bíblia, irmão Lucas, está falando que pôr aquele shortão para ir comprar pão é pecado? Não está. Na Bíblia, irmão Ditinho, está falando que pintar o cabelo é pecado? Não é. Mas na Bíblia está falando que eu tenho que fugir da aparência do mal. A aparência. A aparência. Vamos apertar mais um pouco? Vamos apertar. O apóstolo Paulo, e eu vou terminar aqui, em determinada carta, ele está escrevendo para Timóteo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, você está com umas dor no estômago aí, não bebe só água não, bebe um pouquinho de vinho. O apóstolo Paulo está falando isso. Amém ou não amém? Está na Bíblia. A Bíblia condena a bebida? Não, condena a embriaguez. Amém? Amém? Então eu vou poder beber, pô. Sim ou não? Não está com... A pessoa está sempre assim. Ela não tem razão, não tem justificativa, mas não tem fundamento. A Bíblia, em momento algum, ela condena a bebida, ela condena a embriaguez. Só que, se você está dentro da tua casa, no teu quintal, ou se você está em um evento, e você está com uma latinha de cerveja na mão, assim ó, assim ó, mãozinha no rótulo, assim, você está lá. Ainda que a cerveja, irmão Ditinho, seja sem álcool, quem passa e olha, vai falar o quê? Está com uma cerveja na mão. É aparência. Fuja da aparência do mal. Aleluia. Eu não estou te apontando, nem te condenando. E eu não estou falando que é pecado. Não falei que é pecado. Só falei: vigia.
Porque se for aparente, tá fora. Ó, pra gente fechar, eu vou ter que correr aqui. Vamos lá. O sinal de um convertido: coração arrependido, recebe a palavra de bom grado, tem fome pela palavra e constância nas escrituras, persevera na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é arrependimento, renúncia e santidade. Persevera na oração, não abandona a igreja e não falta o culto. Ele abandona o pecado e ele é santo, e ele não é em nada parecido com o mundo, porque a Bíblia fala: fuja da aparência do mal. Meio-dia, eu entrego a minha oportunidade em nome de Jesus.